Olá você que de alguma forma atua em cenários da educação. Meu papo hoje é com você, mais uma vez, que atua como professor, como gestor da educação. Eu sou o professor Mota e vamos agora embarcar em mais um capítulo dessa nossa jornada Aprendizagem Direto ao Ponto. Eu quero hoje trazer para vocês um cenário onde nós temos a seguinte questão. Professor Mota, como eu faço para reunir inovações em termos de métodos, adicionar tecnologia e realmente levar para a minha sala de aula aquilo que a gente tanto ouve falar sobre metodologias ativas de ensino, que eu prefiro falar como sendo metodologias ativas de aprendizagem. Professor Mota, como que eu faço para coletar esses ingredientes, entender e fazer realmente algo diferente acontecer na minha sala de aula? Algo que eu preciso dizer antes de tudo é o seguinte: metodologia é uma coisa, tecnologia é outra. De maneira que as metodologias ativas de aprendizagem, elas sobrevivem sem a tecnologia. Porém, não faz sentido, no mundo que vivemos de abundância tecnológica, não tentar adicionar ao método algum tipo de tecnologia para engajar, para impulsionar a aprendizagem dos nossos alunos. Eu costumo, diante desse cenário, dizer que todos nós, professores, educadores de forma geral, somos uma espécie de herói sem superpoder, tal como o Batman. O Batman é o meu super-herói preferido, pois o Batman ele não tem um superpoder, porém ele tem uma caixa de ferramentas, que é o seu cinto de utilidades. De maneira que quando ele precisa resolver algo, ele recorre ao seu cinto para ter sucesso, para ter êxito. Você, professor, professora, gestor que está aqui comigo, você, de certa forma, por atuar na educação, é um super-herói sem superpoderes. Então eu lhe pergunto, como está a sua caixa de ferramentas? Como está o seu cinto do Batman? Não me diga que ele está sempre com as mesmas coisas, com os mesmos elementos, os mesmos ingredientes. Nós temos sempre que buscar mais, ir além. Para iniciar essa nossa resenha, eu quero falar com vocês sobre o efeito Dunning-Kruger. Professor Mota, por que ao puxar no início uma conversa sobre metodologias, tecnologias, tentar usar isso para acelerar a aprendizagem, você puxa algo diferente? O que é efeito Dunning-Kruger e por que isso nesse momento? Trago isso porque eu observei muitas vezes este fenômeno acontecendo com os meus alunos e também como sou um formador docente, em muitos momentos eu também me deparo com isso acontecendo com alguns professores. Vamos dar uma espiada nisso. Esse efeito, proposto pelos psicólogos americanos Dunning e Kruger, trata assim de uma espécie de ilusão de superioridade. Ou seja, uma pessoa pensar que sabe muito algo, mas realmente ela não sabe. Ela não tem esse domínio. Mas ela pensa que sabe. Ela pensa que sabe defender a ideia, discorrer, fundamentar, trazer teorias, mas isso é só na ilusão dela. Por isso essa minha conversa com você, ela vai além de método e tecnologia. Eu quero falar com você também sobre um terceiro elemento chamado fluência. Essa segurança do aluno e do professor com os seus conteúdos. Eu não quero aquela ideia de alguém que se sinta rei e que na verdade ainda é peão. Algumas pessoas apresentam essa capacidade de sentir que domina algo, que consegue, com os elementos que possui, realmente entregar algo de valor, ir além da expectativa de um público. Ela pensa saber muito, saber demais sobre algo. Mas quando ela é provocada, quando ela é explorada, percebe-se que isso não é verdade. Para esclarecer tudo isso,
trouxe aqui algo de forma muito didática, para que possamos entender esse cenário, e eu tenho certeza que você irá refletir junto comigo aqui e até enxergar situações onde isso acontece. Aqui nós temos um gráfico, onde na horizontal temos um eixo do conhecimento e na vertical um eixo da confiança. Em muitos momentos da minha vida docente, nas mais diversas situações, das minhas aulas de sala de aula no ensino médio, no ensino superior, na pós-graduação, dos meus momentos com os meus alunos e até em momentos de formação com os professores, eu percebi algo como isso que está colocado aqui nesse início. Aquela figurinha representando algo do tipo assim: aquela pessoa sabe pouco, mas pensa que sabe muito. E quando eu olho isso fazendo uma espécie de plotagem no gráfico, é possível entender que quando a pessoa possui esse pensamento, a confiança dela está lá em cima. Porém, no eixo horizontal, percebe-se que o conhecimento ainda é raso. E nós vamos avançando nesse gráfico. Vamos avançando para entender o seguinte: quem para de aprender nesse ponto, que acha que sabe muito e não busca ir além, mantém esse falso domínio. Nós podemos até entender isso como sendo uma espécie de ilusão de fluência. Eu tenho uma ilusão de que sou fluente nisso. Quem para aqui torna-se assim, tem uma visão muito limitada sobre o que é aprender, sobre o que é adquirir conhecimento, sobre o que é perpetuar o nosso lifelong learning. Vamos adiante. É possível que em algum momento essa pessoa perceba, por diversos fatores ao redor dela, esse item aqui, que é a sequência do nosso gráfico. Ela encontra algo mais complexo. Pensava que sabia. Se depara com algo mais complexo, o que acontece em termos do gráfico? Naquela nossa plotagem, eu percebo que a confiança da pessoa caiu. Só que por incrível que pareça, só pelo fato dela perceber que ela não sabe tudo o que imaginava saber, ela teve um aprendizado com isso. Porque eu disse para vocês que a aprendizagem é mudança de comportamento. Em vídeos anteriores aqui. Portanto, se isso for um temperinho, um insight para que ela mude o comportamento, entender que não sabe tudo o que imaginava para ir atrás de algo, eu tenho um certo degrau de aprendizagem acontecendo. E vamos adiante. É possível, até que nesse tempo de vida desse ser humano, pode ser eu, você, um aluno seu, um professor conhecido, a gente seja provocado por alguém e a gente sente um desconforto. Ao ser provocado, para que possamos explicar mais, aprofundar mais, fundamentar mais, e a gente sente um desconforto, é como se implicitamente o nosso interlocutor, nosso público, dissesse assim: você precisa dar uma estudada a mais. Você precisa fuçar, explorar, compreender com mais profundidade, para que você não tenha esse certo desconforto. Olhando para o gráfico, é evidente que eu tenho uma queda na confiança maior em relação ao momento anterior, porém essa provocação também me faz ter uma espécie de aprendizado de conhecimento. E vamos seguir adiante. É possível que muitos de nós, educadores, a gente vai se deparar com um cenário assustador, onde tudo isso diz para nós assim: puxa vida, eu imaginei que isso era simples, mas é complexo. Mas eu vou continuar. Eu não quero parar aqui. Muitos param aí. Pensei que sabia muito, vivi uma situação, alguém me provocou, a hora que eu vou atrás enxergo um cenário quase impossível para eu ter esse aprendizado. Tem muitos que desistem aí. Mas esse não é o perfil de nós educadores, professores e gestores da educação. A gente vai além. Porque afinal de contas, até aqui, ó, os passos mostram que, por exemplo, a minha confiança não mudou muito, pois afinal
Eu ainda não fiz nada para que essa confiança suba. Porém, mesmo tendo esses sentimentos, esse desconforto, se deparar com algo que está desafiando, ele gera um tipo de aprendizagem. E eu e você, a gente vai além. Nós entendemos que precisamos sentar, estudar, explorar, pesquisar, conversar, fazer um curso. E a gente começa a se debruçar nesse conteúdo. A partir do momento que você começa a estudar de verdade, isso que você imaginou saber, é evidente que a nossa confiança aumenta. E o aprendizado vem junto. O aprendizado vem junto. Até que num certo instante, nós nos tornamos assim uma espécie de expert naquilo. É como se você dissesse assim, vem aqui que eu vou te ajudar. Vem aqui e pergunte para o especialista, para alguém que realmente pode te ajudar, que tem uma compreensão e que pode levá-lo a um outro nível. Isso serve tanto para os nossos alunos, porque certamente tem alunos que após uma aula ou após várias sessões de aprendizagem, você, em trocas de olhares, em movimentos e ações do aluno em sala de aula, até mesmo em troca de ideias, você, professor, entendeu que ele estava dizendo assim, professor, eu já entendo isso aí, não fique me incomodando com isso. E a gente sabe que isso não é verdade. Assim como eu digo para vocês assim, de coração, em algumas formações docentes, eu também percebi momentos onde talvez os professores que estavam comigo, alguns e poucos, eles dissessem assim para mim, professor Mota, eu já sei essa metodologia, eu já faço, eu já aconteço, eu faço o rock and roll acontecer na minha sala de aula. Só que eu sei que isso às vezes não é verdade. Uma coisa, professor, é você ter ouvido falar de um método, ouvido falar de uma tecnologia. Outra coisa é você realmente levar isso para a sua sala de aula e ver se realmente funciona, se impacta, se produz no seu aluno um aprendizado superior em relação às aulas tradicionais. Então é sobre este efeito que eu quero que eu e você façamos um movimento para atenuar tudo isso, para que de verdade sejamos experts, ou seja, especialistas, alguém que realmente domina, que tem a fluência, que tem o conhecimento acerca de aprendizagem ativa. É esse desbravar. Certamente você tem que desbravar algo. Você chega ali sem esse conhecimento, você se veste com as suas roupas para essa espécie de batalha. E você vai, e fuça, e mexe, remexe, encontra monstros pelo caminho. Até que você começa a entender mais daquilo, saber, provocar, impulsionar, impactar a você e aos outros que estão contigo. Seus alunos, seus colegas aí no ambiente da educação, seu network da educação. É uma espiral maravilhosa de aprendizagem contínua. De maneira que a gente precisa inevitavelmente, para ter aprendizagem, atravessar essa ponte, para ir do ponto A ao ponto B. Ponto A, onde eu estou. Ponto B, onde desejo chegar. Como um professor conectado, aderente às demandas dos nossos tempos. Meus nobres amigos da educação que estão aqui comigo nesse nosso canal, eu tive que fazer esse movimento, essa travessia dessa ponte. Iniciei em 2014, quando eu estava iniciando o meu 21º ano como professor. Eu tive que fazer essa ponte, essa espécie de conversão. Entender que somente aulas expositivas já não estavam mais causando no meu aluno os mesmos efeitos de antes. Devido ao fato de que a educação que nos trouxe até aqui não é aquela que levará a humanidade adiante. Eu tive que fazer um exercício assim muito legal, muito saboroso, mas também muito desafiador, que era estudar e compreender algumas metodologias ativas e experimentar isso na minha sala de aula. Vou falar de algumas, para que você até possa de forma
autodidata, estudar, pesquisar, e também em breve teremos novidades para que você acompanhe isso comigo de perto, para que você entenda esse mão na massa diferente que você vai causar na sua sala de aula. Citarei aqui apenas algumas, daquelas que eu sei que impactam, que funcionam, mas tem outras, é claro. Por exemplo, compreender efetivamente os elementos e o poder da aprendizagem entre pares. Nome original, Peer Instruction. Proposta essa metodologia lá no início dos anos 80 por um professor pós-doutor em física chamado Eric Mazur, na Universidade de Harvard. Essa aprendizagem entre pares dá a entender pelo nome que é para fazermos duplas de alunos em sala de aula para resolvermos algo. Diante do universo colaborativo que vivemos hoje, esse peer significa uma instrução entre pares, de colega para colega. Pode ser um time de 3, 4 colegas. Peer-to-peer. Há um guarda-chuva nessas metodologias ativas que elas funcionam de colega para colega. Mas o encanto desse método, aprendizagem entre pares, é que o professor Eric Mazur criou um framework para que você possa conduzir a aula em função das respostas que os alunos entregam ao professor, em função das provocações do professor. Simplesmente encantador. Outra metodologia que assim ajudou a revolucionar a minha prática foi a sala de aula invertida, o Flipped Learning, o Flipped Classroom. Eu sei que a maior parte dos educadores já ouviram falar da inversão da sala de aula, dos alunos estudarem previamente algum conteúdo e trazerem suas percepções no momento futuro. A grande dor dos professores é todos imaginarem que os alunos não estudarão antes alguma coisa que eu entregar. Porque geralmente professores me dizem assim: professor Mota, os meus alunos não fazem o pós-aula. Eu faço uma aula, deixo tarefa de casa, eles não fazem. Agora você, professor Mota, quer me convencer que eles farão algo antes mesmo da minha explicação? A questão é, isso é possível. Eu também tinha essa dúvida. Eu também questionei. Mas, quando eu levei isso de uma forma adequada para a minha sala de aula, foi realmente transformador. A sala invertida não é você entregar um artigo, uma página de um livro, um exercício para o aluno fazer para a próxima aula. É você entregar um cenário para que o seu aluno possa pesquisar e explorar e trazer vários elementos no dia e horário marcado para que todos explorem isso. Espetacular. E vamos adiante. Outro método muito bacana, muito show de bola, é a sala de aula quebra-cabeças, o Jigsaw Classroom. Aqui no meu canal nós temos um vídeo onde eu detalho tudo isso. É você colocar os alunos numa espécie de quebra-cabeças em sala de aula, para que de forma colaborativa eles encaixem as partes dos conteúdos, debatam, explorem, vejam as aderências, os encaixes do conteúdo, de aluno para aluno. A criação de uma comunidade colaborativa de aprendizagem. O Think, Pair, Share, pensar, unir e compartilhar. Uma metodologia onde nós temos 3 momentos importantes. O aluno escrever o que pensa sobre um contexto de um conteúdo seu. Ele compartilhar isso com um colega da sala de aula. E depois todos compartilham com todos numa espécie de comunidade. Pensar, unir e compartilhar. Unindo cabeça, mão, coração e esse olhar com o colega. Nessa construção coletiva. Project-Based Learning. Aprendizagem baseada em projetos. Uma referência que eu adoro é do professor William Bender. Colocar os alunos para esta jornada incrível, aprendizagem baseada em projetos. Passo a passo. Todos os elementos para que os alunos possam ir desde a pergunta motriz do professor até eles defenderem o que foi construído para responder à questão motriz. Uma jornada espetacular de aprendizagem ativa,
comunidade, colaboração, fazer juntos, ir além. É espetacular também o Team-Based Learning, aprendizagem baseada em times. Momentos individuais, momentos coletivos, construção em times de uma resposta, defender uma resposta, resolver exercícios de aplicação, ir muito além daquele convencional em sala de aula. Explorar, inclusive, o mundo real, com estes exercícios de aplicação, após conceitos que foram explicados e foram pesquisados e exercitados em sala de aula. Aprendizagem baseada em jogos, Game-Based Learning. Nós também chamamos de gamificação. Entender os elementos dos jogos, o que é um jogo sério, uma gamificação, como que eu trago isso para o contexto da minha sala de aula. É possível realizar de forma digital, é possível realizar de forma analógica. A gamificação também abre um espaço para o escape room, para o breakout edu. A maior parte das metodologias causam ramificações para que o professor possa explorar caminhos diferentes, engajar os alunos. A gamificação é uma peça muito útil na nossa caixa de ferramentas, no cinto do Batman, com o viés de engajamento e superação. Aprendizagem baseada em fenômenos. Essa metodologia, por exemplo, é usada em muitas escolas na Finlândia. Isso ajudou a desenvolver assim, a aprendizagem nos alunos finlandeses, levou eles a terem uma posição muito nobre no ranking do PISA, por exemplo. Você trazer fenômenos que estão acontecendo no nosso mundo, na sua cidade, no seu estado, no seu país, em algum lugar do mundo, trazer para a sala de aula e numa espécie de corrente multidisciplinar, cada professor explora algo do seu conteúdo diante desse fenômeno único. Ou seja, o que eu tenho, por exemplo, de especial de física numa guerra entre países? O que eu tenho de especial de geopolítica, de literatura, de história? Tem matemática ali, tem química, tem questões de design, tem questões de etnias, de religiões, o porquê de um conflito. Cada professor, dentro da sua área de conhecimento, explora aquilo que for adequado com os seus alunos em função de um fenômeno, sabendo que este fenômeno está sendo explorado por todos os outros professores em determinado ano, série ou turma. É evidente que para isso eu preciso ter um time de professores muito energizados, muito afinados. Mas um fenômeno, por exemplo, a cada semestre, seria incrível fazer na escola. Aprendizagem baseada em desafios, challenge-based learning. Propor desafios para os alunos, para que em equipes, em times, eles possam responder, resolver, resolução de problemas, tomar decisão, pensamento crítico, desenvolver competências socioemocionais. Challenge-based learning. Aprendizagem baseada em desafios, para que os alunos possam se empoderar. E a partir disso ter um desempenho acadêmico muito superior àquele que eles demonstram em aulas expositivas tradicionais. O storytelling para a educação. Professores de todos os segmentos, educação infantil ao pós-doutorado. E aqui eu quero dizer algo para vocês. Quando eu, professor de ensino médio e de ensino superior, comecei a estudar o storytelling para aplicar na educação, a gente tem aquela impressão que isso talvez pertença só ao universo dos pequenos, lá da educação infantil, do Fundamental 1, mas é surpreendente aquilo que nós podemos fazer em todos os segmentos da educação, o professor dominando os insights do storytelling para a educação. O tripé: chamar atenção, emocionar e convocar para a ação. Regra dos 3: atenção, emoção e ação. É simplesmente espetacular. E ainda, algo que eu aprendi a gostar ao longo do tempo, usei muito em minhas aulas, ainda uso, e também nas formações de professores, é algo transformador, que é o Design Thinking para a educação.
A grande curtição do Design Thinking é que ele inicia com a empatia. Empatia é o se colocar no lugar do outro, para resolver algo, para chegar a um protótipo, a uma resposta que talvez funcione. Colocar alunos para resolverem os exercícios da escola, da universidade, por meio dessa trilha, desse pensamento do design, que é o Design Thinking, é realmente surpreendente. É uma comunidade assim muito dinâmica, com frameworks, com post-its, com muita pesquisa, com muito protótipo, onde é permitido errar, para que a partir do erro eu possa evoluir. Simplesmente extraordinário. Usei isso com alunos de ensino médio e alunos de universidade, para resolver os nossos problemas ali do nosso conteúdo, só que com uma forma diferente de pensar. É como se você criasse uma terceira via ao pensamento científico dos nossos conteúdos, ao pensamento filosófico. Jamais abandonaremos esses dois, porém a gente cria uma terceira via que é o pensamento do design, simplesmente transformador. Eu sei que a maioria dos professores tem aquele semestre ou aquele ano letivo corrido, e o fato de eu trazer essa conversa aqui hoje, eu não quero que você entenda o seguinte, que a sua vida agora é só metodologia ativa. Claro que não. Você, professor, pode continuar fazendo muitas aulas que você já faz e muito bem, com um método que você acredita que seja adequado. Mas imaginando, por exemplo, um ano letivo de 4 bimestres. Se apenas um professor a cada bimestre trouxer uma metodologia diferente, aqueles alunos daquela turma que estão sentados lá, eles terão 4 momentos diferentes de aprendizagem ativa. Mas vamos imaginar que uma turma tenha, por exemplo, 10 professores, só para que possamos montar um cenário. Se esses 10 professores, a cada bimestre, cada um deles trouxer uma atividade diferente, cada professor teve que trabalhar 4 aulas diferentes. Preparar isso, que sai um pouquinho fora daquilo que ele já faz. Durante um ano, esse professor terá que se dedicar para fazer 4 aulas diferentes. Quando eu olho para um time de 10 professores, eu tenho 40 aulas diferentes para aquela turma. Se antes um professor fazia isso, aqueles alunos participavam de 4 aulas diferentes. Com os 10 professores daquela turma fazendo isso, eles terão 40 momentos diferentes. Agora imagine uma escola ou uma universidade que tenha um time de professores com esta fluência de realmente chegar em sala de aula e entregar algo diferente para os alunos. Vamos criando esses alunos desde lá do ensino fundamental 1 e fundamental 2 e chega no ensino médio. É evidente que ao final do ensino médio eu terei um aluno muito mais preparado para os desafios da universidade. E agora, olhando para a universidade, se um time de professores de um curso trabalha dessa forma ao longo do tempo, semestre após semestre, é possível que eu entregue para o mercado de trabalho um aluno com mais habilidades do que ele teria em um curso excessivamente expositivo. Nós conseguimos entregar alguém com mais valor, com mais soft skills, com competências para que pessoas possam lidar com pessoas. Eu sei que é corrido, mas se fizermos um pouco desse exercício de levar algo diferente, eu sei que nós teremos um resultado muito melhor para todos os nossos alunos. Nós, professores, somos assim muito preocupados com a questão do ensino. Nós temos que também ter uma preocupação com o resultado do ensino que entregamos, que na outra ponta é o aprendizado. Bora olhar com mais atenção, com mais carinho, com mais amor para o resultado do nosso ensino, que é a aprendizagem dos nossos alunos, para que possamos ter
um mundo, uma sociedade e pessoas muito melhores. Show de bola, é isso aí, sensacional trazer essa visão para vocês. Fico muito animado, muito entusiasmado em estar aqui com vocês para conversarmos toda semana sobre aprendizagem direto ao ponto. Eu sou o professor Mota e é muito bom ter você sempre aqui. Valeu, um abraço, até, tchau, tchau, tchau.